Graça e paz. Amados, hoje eu quero falar um pouco sobre Davi, uma escolha segundo o coração de Deus. Davi, um servo do Senhor, amado pelo Senhor, que nos traz muitos ensinamentos da sua relação, do seu relacionamento e da sua comunhão com Deus. O texto que nós iremos meditar, o texto base, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13. Mas nós iremos meditar a partir do capítulo 8 de 1 Samuel. Amém? A palavra do Senhor disse assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então clamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que este venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, meu amado. Olha que texto magnífico. A nação de Israel foi governada durante um tempo pelos juízes. O sistema de governo nessa época era chamado de teocracia. O que é isso? Deus no comando. Até então, quem comandava o povo da nação de Israel era o Senhor, meu amado. Desde a saída do povo do Egito até este momento aqui, o Senhor que estava no comando do povo de Israel. E Deus os abençoava e lhes dava vitória quando o povo estava de acordo com a vontade do Senhor e também em obediência. E quando o profeta Samuel estava envelhecido, ele constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O nome dos filhos de Samuel era Joel e Abias. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos do profeta Samuel. Eles se inclinaram à avareza, meu amado, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Olha que coisa triste. E diante disso, e observando também que as nações vizinhas tinham rei, os anciãos de Israel se juntaram e foram falar com o profeta Samuel, dizendo que também
queriam um rei para a nação de Israel. Olha só, o comando sempre esteve nas mãos do Senhor. O Senhor que coordenava os passos do povo de Israel. E o povo de Israel, o povo de Deus, ele tinha costume de trazer as coisas, as idolatrias dos povos vizinhos para dentro do povo de Israel. E a ingratidão do povo de Deus era muito grande. E a ingratidão do povo de Deus hoje, meu amado, também é grande. E Samuel, ele mostrou que Deus já estava os abençoando, mas eles insistiram e pediram um rei. E Deus permitiu que eles tivessem um rei, segundo a vontade deles e não pela vontade de Deus. Meu amado, muitas vezes nós oramos ao Senhor, mas nós temos que tomar cuidado com as nossas orações. Muitas vezes nós insistimos tanto com o nosso Deus que Ele acaba fazendo a nossa vontade, mas você tenha certeza de uma coisa: as consequências serão breves, a médios ou a longo prazo, mas não serão consequências boas. Sabe por quê? Porque nem sempre aquilo que você pede ou que eu oro é a vontade de Deus. Então nós precisamos ter sabedoria, porque aqui o povo queria um rei segundo a sua vontade e não pela vontade de Deus. Olha o que diz 1 Samuel 8, versículos 7 a 9. Disse o Senhor a Samuel, palavras do nosso Deus amado: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Meu amado, a nação de Israel já tinha uma triste história de rebeldia e idolatria. Que história é essa? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, quando ele voltou, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. E o povo estava agora fazendo a Samuel o que já havia feito a Deus. Eles rejeitaram a Deus e foram adorar outros deuses. Agora eles rejeitam a Samuel e querem um rei, sendo que eles eram governados somente pelo Deus Altíssimo. Olha que ingratidão do povo, meu amado. E Deus, ele levantou Saul para ser o rei de Israel. Era o rei de acordo com o desejo do povo de Israel. Ele era alto, ele era forte, bonito, mas um rei segundo a vontade dos homens. Meu amado, nós precisamos buscar e aprender a fazer a vontade de Deus. O que Deus quer nem sempre é o que desejamos, meu irmão. Por isso temos que obedecer. A vontade de Deus é que você e eu o conheça, achegue-se a Ele e passe a amá-lo e servi-lo de todo o coração. Nós precisamos aprender com Jesus, meu amado. Ele é o nosso espelho. Ele não só falou sobre a vontade de Deus. Jesus disse que seu objetivo na vida era fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Olha só, estude a palavra, meu irmão, e viva a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas querem apenas ouvir, ou ler, ou estudar aquilo que os agrada. Então nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, nós precisamos voltar às escrituras. Meu amado, eu prego a palavra de Deus. Eu não vou mentir para você jamais. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela se renova, meu amado, a cada manhã. Estude as escrituras sagradas. Sabe por quê? A vontade de Deus é que você o conheça. Saul, ele governou Israel por 40 anos, e em um determinado momento, Samuel traz um recado do Senhor, mandando que o rei Saul destruísse os amalequitas. Os amalequitas foram a primeira nação, a primeira das nações a lançar um ataque
não provocado contra os israelitas após o êxodo, em uma cidade chamada de Refindim, ou um local perto do Monte Sinai, e como consequência, Deus mandou que fossem destruídos a todos. Olha só o que o Senhor ordenou ao rei Saul. Em 1 Samuel, versículo 15, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Porém, matarás o homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Olha a ordem do Senhor. Deus, ele sempre cuidou com muito carinho da nação de Israel. E muitas vezes ele mandava matar, mas ele mandava matar a todos, até as crianças, para que não ficasse nenhum descendente. Foi isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Todos morreram, animais, os homens, as mulheres, as crianças de peito, as mulheres grávidas, para não ficar nenhum descendente da sujeira, daquela imundícia, daquele tremedal de lama que era Sodoma e Gomorra. Aqui o Senhor manda destruir a todos os amalequitas. A ordem de Deus, meu amado, era clara ao rei Saul: ninguém deveria ser poupado. E sabe o que aconteceu? Saul rebelou-se contra Deus e desobedeceu às suas claras determinações. Ele não obedecia à vontade de Deus de todo o coração. Você tem obedecido, meu amado, à vontade de Deus de todo o coração? Ou você tem feito a sua vontade? Quando Deus te diz não, você insiste e acaba fazendo a sua vontade. Olha o que vai acontecer com o rei Saul, meu amado. Achava que a palavra de Deus era boa. Olha o que o rei Saul achava, que a palavra de Deus era boa. Quantas pessoas acham que a palavra de Deus era boa, mas não tão sagrada a ponto de ser totalmente seguida? Meu amado, isso é muito triste, porque a palavra de Deus, ela é boa por completa. O Pai, ele nos educa, ele nos corrige, ele nos poda. Nem sempre o que Deus quer para a gente é aquilo que vai nos agradar, mas é aquilo que é melhor e é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, meu amado, ela é perfeita. O rei Saul, ele deixou vivo o rei dos Amalequitas e pegou o das ovelhas e das vacas e cordeiros e os trouxe consigo. Olha só, o Senhor mandou que destruísse a tudo e que matasse a todos. Ele deixou o rei vivo e ainda trouxe despojos de lá, meu amado. Olha o que diz 1 Samuel 15, versículo 11. O Senhor ficou triste, meu amado. Olha só: arrependo-me de haver posto Samuel como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha que versículo forte. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ficou triste e toda a noite clamou ao Senhor. Amados, e Samuel, ele perguntou para Saul: por que não destruiu totalmente tudo aquilo que é de Amaleque, como Deus mandou fazer? Saul disse assim: o povo tomou do despojo ovelhas e vacas para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Meu irmão amado, ou você que está escutando essa palavra, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha o que a palavra do nosso Deus diz: obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Olha o que diz 1 Samuel 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Meu amado, vou ler de novo esse versículo.
pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Não podemos colocar nossas vontades acima da vontade de Deus, meu amado. O rei, que era de acordo com a vontade dos homens, agora é rejeitado por Deus. O rei Saul perdeu a unção de Deus sobre a sua vida. Meu amado, faça uma reflexão da sua vida. Será que você está vivendo a vontade de Deus? Ou você está vivendo a sua vontade, fazendo somente as suas vontades? Como Deus rejeitou Saul no dia do juízo, da vida de cada um, muitas pessoas serão rejeitadas e vão falar assim: Senhor, eu preguei a palavra em seu nome, eu curei em seu nome, eu profetizei em seu nome. E sabe o que vai acontecer? Serão rejeitados por Deus. Não adianta, meu amado, você ir à igreja uma vez por ano, uma vez por semana, não servir ao Senhor verdadeiramente. A nossa vida, ela precisa estar totalmente no altar do Senhor. Nós temos que nos purificar todos os dias. Nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias, meu amado. Como você necessita de comer, de beber, nós necessitamos do alimento espiritual e é diário. Tire um tempo com sua família para ler a palavra do Senhor. Pelo menos meia hora por dia, meu amado, no mínimo. Junte a sua família na mesa, leia a palavra, cante, adore ao Senhor. Esta é a melhor campanha que você pode fazer. Você não sabe o valor que isso tem. Escute, isto é vindo do Senhor. Abra seus olhos, meu amado. E com a rejeição de Saul, Deus agora faz a escolha de um rei para Israel. Olha que maravilha. Amados, a escolha de Deus é perfeita. Meu irmão, a escolha de Deus para a sua vida é perfeita. Ouça a voz do Senhor, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor entendimento e que o Senhor te dê ouvidos e olhos espirituais. Olha o que diz Atos 13, versículo 22 e 23. E tendo tirado quem, meu amado? Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha que maravilha, olha o que o Senhor disse: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Que texto maravilhoso, hein, meu amado? Deus não é como o homem, que olha a aparência, o aspecto físico, a beleza do rosto, a inteligência ou a sabedoria humana. Não, meu amado. Deus olha, sabe o quê? O coração. E Deus viu isso em Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus procurou um homem para substituir o rei Saul, ele o achou, sabe aonde? Em Belém de Judá. A Bíblia diz que Davi era ruivo, de olhos belos e de boa aparência, e que tinha cheiro de ovelhas. Ele era simples, meu amado. Ele tirou um pastor de ovelha para ser o maior rei de Israel. O versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. O Senhor já estava na casa de Jessé, meu amado, operando na vida de Davi. Quando ele diz: enche o teu vaso de azeite e vem, enche o teu vaso de azeite, e nessa tradução diz assim: enche um chifre de azeite e vem. Deus já estava esperando Samuel. Os planos de Deus são perfeitos. Olha o que diz o versículo 2 até o 6. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor:
Toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Meu amado, você tem feito aquilo que o Senhor diz? Você tem feito a vontade do Senhor, meu amado? O profeta Samuel aqui, ele fez a vontade do Senhor. Diz mais: saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Meu amado, o profeta Samuel tinha uma imagem física de um rei, como o rei Saul, um rei alto, um rei forte, mas Deus disse: não atentes para a sua aparência. A visão humana, meu amado, só você vê o que está por fora. A visão humana, ela só vê o que está por fora, ela só vê o exterior. Olha o que diz o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. A palavra nos ensina que Deus não se impressiona com o tamanho, com o nome ou com o número de pessoas, meu amado. Davi era um homem que tinha um coração cheio de Deus. É isso que chama a atenção e alegra o coração de Deus, meu amado. Não é o que você tem ou o que você não tem, mas quem você é. Então muitas vezes as pessoas te rejeitam, meu amado, porque você é uma pessoa simples, talvez é uma pessoa que não tenha tanto estudo, mas deixa eu te falar alguma coisa: quem capacita é Deus. Sabe por quê? O Senhor não vê como vê o homem, porque o homem, ele só vê o exterior. A sociedade quer implantar um modelo de ser humano, não é isso? Mas o nosso Deus, ele vê o nosso coração. Olha o que diz o versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Versículo 9 em diante. Então fez Jessé passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, meu amado? Depois que Samuel ele ungiu a Davi, ele voltou a apacentar as ovelhas. Mas a palavra diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mas Davi, quando ele volta a apacentar as ovelhas, meu amado, ele estava diferente. O Espírito do Senhor estava com ele, meu amado. Depois dessa unção, Davi, ele matou o leão e o urso no campo. Depois dessa unção, Davi matou, sabe quem? Golias, meu amado. Depois dessa unção, Davi, ele tocava a harpa e o espírito mau saía de Saul. O servo fiel a Deus, ele é revestido pelo poder do Espírito Santo. Meu amado, você precisa ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Quando nós aceitamos ao nosso Senhor, quando nós confessamos, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E o nosso nome é escrito no livro da vida e nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E vencemos todo o mal, meu amado, que vem contra nós. Quanta luta nós temos, quantas tribulações nós passamos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós
É Ele que vai nos dar o refrigério. Amém? Com a morte do rei Saul pelos filisteus, Davi, ele passou a reinar sobre Israel e reinou, sabe quanto tempo? Durante 40 anos, meu amado. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, porque reinou com justiça e retidão a nação de Israel. E Deus esteve com Davi em todos os momentos, o ajudando e lhe dando vitória em todas as guerras. Davi, ele era homem, ele era carne, ele não era perfeito, mas tudo que ele fazia de errado, ele se arrependia e colocava diante do altar do Senhor, e o Senhor o perdoava, meu amado. Olha o que Davi diz no Salmo 40, versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Quantas bênçãos e maravilhas você tem na sua vida, meu amado. Você tem agradecido ao Senhor pelo que Ele tem te dado. Você tem agradecido a Deus pela sua família. Davi fazia isso. E ele diz aqui, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa nessa tarde. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, meu amado. Entregar o caminho é entregar a direção da nossa vida a Deus. É entregar tudo nas mãos de Deus. Deus quer fazer muitas coisas em nossas vidas. Deus quer fazer muitas coisas na sua vida, meu amado. Mas precisamos colocar tudo nas mãos dele e confiar. Nós precisamos crer, crendo, meu amado, e recebendo. Aquele que põe Deus à frente de suas escolhas é abençoado. Olha o que diz o capítulo 16 de Provérbios, o versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Meu amado, em seu coração você faz os seus planos, mas o Senhor, Ele determina seus passos. E isso é possível se você abrir o seu coração a Deus. Se você abrir a porta do seu coração para o Senhor habitar. Se você abrir a porta da sua casa para Ele habitar, meu amado. Tem muitos servos do Senhor que sofrem porque fazem escolhas sem consultar ao Senhor. Fazem escolhas erradas e acabam caindo no buraco, meu amado. Deus está pronto a nos ouvir. Deus está pronto a nos ajudar nas escolhas que precisamos fazer. Tenha certeza que a escolha de Deus é a melhor para a sua vida, mesmo que você não entenda no momento. Muitas vezes Deus age, Ele nos surpreende e nós não entendemos naquele momento, mas nós vamos compreender, meu amado. Em Isaías 55, versículo 8, para encerrar, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém, meu amado? Que você possa meditar nessa palavra, que você possa abrir o seu coração e deixar Deus habitar verdadeiramente na sua vida. E faça a vontade de Deus. Olha o exemplo de Saul, ele foi escolhido segundo a vontade dos homens e foi destruição para a sua própria vida. E nós não podemos agir assim, porque Deus é quem tem que governar a nossa vida. Mas para que isso seja possível, nós precisamos deixar Ele habitar e colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar, meu amado. Aquele que põe Deus à frente de suas escolhas é abençoado. Então, olha só, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, meu amado, e Ele tudo fará. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que a sua família possa ser abençoada pelo nosso Deus, os seus projetos e os seus sonhos, e que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus. Amém?